Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês, queridos irmãos, estejam bem. E neste vídeo vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 18 a 24 de novembro. De maneira objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Então, iniciando, vamos preparar algumas joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos Salmos 107 a 108. Lembrando que esse texto é a base de toda a reunião. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso de 15 minutos muito importante, com 3 perguntas baseadas num vídeo para respondermos. O tema deste discurso é Cantamos para agradecer a Jeová. Então vamos ver também as respostas dessas 3 perguntas para que os irmãos possam contribuir com seus comentários nesta sessão. Finalizando no estudo bíblico de congregação, vamos continuar estudando o capítulo 18 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 6 a 15. Então também vamos preparar e ver quais são as respostas-chave deste estudo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base o Salmo 108, verso 9, que diz: Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom lançarei minha sandália. Sobre a Filístia gritarei em triunfo. Notem a pergunta. O que provavelmente Jeová queria dizer com a expressão sobre Edom lançarei minha sandália? Resposta. Jeová talvez quisesse dizer que Edom passaria a estar em sujeição. Isso possivelmente se refira ao costume de indicar a tomada de posse de um terreno por se lançar a sandália nele. Ou talvez indicasse desprezo para com Edom, visto que Moabe é chamado de minha panela de lavagem, no mesmo texto. Atualmente, no Oriente Médio, jogar a sandália é um gesto de desprezo. Muito bem, agora com base na leitura completa dos Salmos 107 a 108, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar aqui no Salmo 107, verso 6, que diz: Clamavam a Jeová na sua aflição, ele os livrou das suas dificuldades. Lição. Este verso nos ensina que quando passamos por situações de angústia ou dificuldades, nós podemos, sem dúvida, recorrer a Jeová em oração. Jeová não nos ignora, nem é um Deus distante ou insensível. Pelo contrário, Ele está sempre próximo de nós, nos ouvindo e se colocando à disposição para nos dar a ajuda que precisamos quando buscamos com sinceridade e humildade. Agora, observem só o que diz aqui na continuação, no verso 7, ainda no Salmo 107. Ele nos fez andar no caminho certo, para que chegassem a uma cidade onde pudessem morar. Salmo 107, verso 7, lição, observamos neste verso que Jeová guiou o seu povo pelo caminho certo, ou seja, isso significa que ele não nos deixa sozinhos, nem nos permite andar sem rumo. Jeová, assim como um pai amoroso, nos orienta a seguir um caminho que nos trará verdadeira felicidade e segurança. Sem dúvidas, isso nos motiva a aceitar e seguir seus conselhos, tendo plena certeza de que ele busca o melhor para nós. Continuando, vamos analisar agora o Salmo 107, verso 8. Que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens. Lição. Notamos neste verso a importância de expressar nossa gratidão a Jeová, não apenas quando recebemos bênçãos, mas sim também na vida diária. Quando somos gratos, isso, além de nos ajudar a reconhecer que todas as coisas boas vêm de Jeová, nos motiva também a nos achegarmos cada vez mais a Ele. Agora, na continuação, vamos analisar aqui o Salmo 107, verso 11. Pois tinham se rebelado contra a palavra de Deus,
tinham desrespeitado a vontade do Altíssimo. Salmo 107, verso 11, lição. Vimos aqui que se afastar de Deus e desobedecer à sua vontade pode nos levar a situações muito difíceis. Afinal, quando escolhemos se separar da sua proteção e orientação, isso nos deixa vulneráveis às consequências das nossas próprias decisões. Dessa maneira, como missão, devemos sempre estar determinados a permanecer achegados a Jeová e a obedecer à sua santa vontade. Assim vamos ter verdadeira segurança e alegria. Vamos ver aqui agora o Salmo 107, verso 15. E observe que interessante, irmãos, que esse verso praticamente é o mesmo que está escrito no verso 8. Então diz assim novamente, que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens. Olhem que interessante a lição. Jeová não mostra apenas o seu amor em silêncio, mas também através das suas obras, ou seja, a criação. De fato, tudo que usufruímos da natureza e da vida que temos é um grande reflexo das suas obras maravilhosas. Portanto, como lição, devemos sempre tirar tempo de qualidade para agradecer e observar mais de perto a criação e as bênçãos que Jeová nos dá todos os dias. Então vejam que tema interessante desse discurso. Cantamos para agradecer a Jeová. Vamos ler a fonte de matéria. Depois que Jeová libertou os israelitas do poderoso exército egípcio no Mar Vermelho, o medo deles deu lugar à gratidão, e eles começaram a cantar para Jeová. Os homens tomaram a frente em cantar esse cântico. Jesus e os primeiros cristãos também cantavam louvores a Jeová. E até hoje mostramos nossa gratidão por cantar a Jeová nas reuniões, assembleias e congressos. Por exemplo, o cântico Obrigado, Jeová, que acabamos de cantar, é usado nas nossas reuniões desde 1966. Então, aqui no caso, irmãos, é o cântico de início dessa sessão Nossa Vida Cristã, que é o 46, com o tema Obrigado, Jeová. Vamos continuar a leitura. Em algumas culturas, os homens têm vergonha de cantar em público. Outras pessoas cantam baixinho porque acham que não cantam bem. Mas não podemos nos esquecer que cantar nas reuniões faz parte da nossa adoração. A organização de Jeová se esforça bastante para compor belos cânticos e para escolher quais serão usados em cada reunião. A nossa parte é bem mais fácil. A única coisa que precisamos fazer é cantar com nossos irmãos para mostrar nosso profundo amor e gratidão a Jeová. Agora temos um vídeo para assistir, que no caso o tema é Uma História Escrita por Jeová, Cantando de Coração, parte 2. Se os irmãos recordarem, alguns meses atrás, nós consideramos a parte 1 deste vídeo, que também foi na sessão Nossa Vida Cristã por perguntas e respostas. Agora vamos ter que assistir a parte 2. É importante que os irmãos assistam esse vídeo para vocês entenderem as perguntas e as respostas. Vamos para as perguntas. A primeira, que evento importante aconteceu em 1944? Resposta. Esse evento importante foi uma assembleia na cidade de Buffalo, Nova York, Estados Unidos. E nesta assembleia foi anunciado o lançamento do livreto Cancioneiro do Serviço do Reino, que no caso passaria a ser utilizado para cantar nas reuniões. A segunda pergunta, como os irmãos na Sibéria mostraram que amavam cantar os cânticos? Resposta. Mesmo enfrentando uma enorme perseguição durante a Segunda Guerra Mundial, os irmãos cantaram o que tinham nas suas mentes e corações. Então, alguns fizeram cópias do cancioneiro do ano de 1928 e continuaram cantando por décadas, mesmo passando por momentos mais sombrios. Eles fizeram isso até poderem cantar juntos livremente no primeiro Congresso Internacional na antiga União Soviética, no ano de 1992. Terceira e última pergunta. Por que cantar é tão importante para as testemunhas de Jeová? Resposta. Porque cantar a Jeová nos deixa mais perto dele. E quando cantamos as verdades da Bíblia, gravamos elas no coração. Além disso, mostramos nossa gratidão a Jeová, o Criador da música, pelo presente que é cantar. Então, o tema do capítulo 18, relembrando, é incentivo para buscar a Deus e realmente o achar. Parágrafos 6 e 7, uma só pergunta. Como alguns filósofos gregos reagiram ao ensino de Paulo e que reação similar nós, às vezes, encontramos hoje? Resposta.
Observamos no relato que alguns usaram uma palavra que significa tagarela ou apanhador de sementes para se referir a ele. Ou seja, em outras palavras, aqueles homens cultos estavam dizendo que Paulo era um plagiador ignorante. Hoje não é diferente. Como testemunhos de Jeová, nós temos sido frequentemente rotulados de modo depreciativo por causa de nossas crenças baseadas na Bíblia. Parágrafo 8, pergunta A. Como alguns reagiram à pregação de Paulo? Resposta. Outros que ouviram Paulo na praça principal tiveram uma reação diferente. Diziam: ele parece ser pregador de divindades estrangeiras. Parágrafo 8, pergunta B. Quando a Bíblia diz que Paulo foi levado ao Areópago, o que isso talvez signifique? Veja a nota. Resposta. O Areópago era uma colina que servia como local onde o conselho principal de Atenas costumava se reunir. Então, como o ensino de Paulo era um assunto sério, talvez signifique que ele foi levado para lá para explicar esses ensinos que para os atenienses pareciam estranhos. Agora, o segundo subtítulo deste capítulo diz o seguinte: Homens de Atenas, eu vejo, com base em Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Parágrafos 9 a 11, pergunta A. Como Paulo procurou estabelecer uma base de comum acordo com sua assistência? Resposta. Paulo começou dizendo: Homens de Atenas, eu vejo que em todas as coisas vocês parecem ter mais temor às divindades do que outros. De certa forma, Paulo estava dizendo: Vejo que vocês são muito religiosos. Desse modo, Paulo sabiamente os elogiou por terem inclinação espiritual. Parágrafos 9 a 11, pergunta B. Como podemos imitar o exemplo de Paulo em nosso ministério? Resposta. Podemos imitar o exemplo de Paulo por estarmos também atentos durante o nosso ministério de campo. Então, talvez podemos observar se a pessoa com quem estamos conversando tem objetos religiosos na sua casa, ou está usando um desses objetos, indicando que ela é religiosa. Enfim, desta forma, vamos durante a conversa poder lançar uma base de comum acordo sobre a qual construir. Terceiro subtítulo deste estudo: Deus não está longe de cada um de nós, com base em Atos capítulo 17, versículos 24 a 28. Parágrafo 12, a pergunta: Como Paulo adaptou o seu modo de pregar aos seus ouvintes? Resposta. Primeiro, ele apresentou ensinos bíblicos sem citar diretamente as Escrituras. Segundo, ele se incluiu nas suas declarações por às vezes usar as palavras nos e nós, mostrando assim que não era diferente de seus ouvintes. Terceiro, fez citações da literatura grega para mostrar que algumas coisas que estava ensinando se harmonizavam com escritos que eles aceitavam. Parágrafo 13, a pergunta: O que Paulo explicou a respeito da origem do universo e que mensagem suas palavras transmitiram? Resposta. Paulo disse: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, ele, sendo Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Então, a mensagem de Paulo era clara: o Deus verdadeiro é maior do que quaisquer ídolos ou templos feitos pelo homem. Pergunta do parágrafo 14. Como Paulo mostrou que Deus não depende dos humanos? Resposta. Diferente dos idólatras que costumavam vestir suas imagens ou deuses com roupas ostentosas e enchê-las de presentes caros ou dar-lhes comida e bebida, Paulo mostrou que o Deus dele, o Deus verdadeiro, não precisa ser servido por mãos humanas, como se lhe faltasse algo. Ao contrário, esse Deus é aquele que dá todas as coisas aos humanos, como a vida, o fôlego, o sol, a chuva e o solo produtivo. Então, ele não depende dos humanos, mas sim são os humanos que dependem e se beneficiam de suas dádivas. Parágrafo 15, a pergunta: Como Paulo abordou a questão de os atenienses se considerarem superiores a quem não era grego? E o que podemos aprender desse exemplo? Resposta. Paulo abordou esse assunto delicado usando de tato e habilidade. Referindo-se ao relato de Gênesis sobre Adão, o pai de toda a raça humana, ele disse: Deus fez de um só homem todas as nações dos homens. Suas palavras com certeza fizeram com que seus ouvintes parassem para pensar. Portanto, aprendemos uma importante lição desse exemplo. Embora queiramos ter tato e ser razoáveis ao dar testemunho, não devemos amenizar a força da verdade bíblica apenas para torná-la mais aceitável a outros. Ou seja, em outras palavras, usar a mensagem que levamos apenas para massagear o ego das pessoas ou usar apenas os pontos que vão agradar a pessoa.
Ao contrário, devemos sempre usar de tato e amor para ensinar o que é exatamente a verdade de Jeová. Somente assim as pessoas vão conseguir refletir e fazer as mudanças necessárias na vida, entendendo o que Jeová requer delas. Sem dúvidas, fomos muito enriquecidos em sentido espiritual por todo esse alimento que tivemos aqui nesta reunião, que ajudou tanto nossa vida como o nosso ministério cristão. Esperamos que, assim como nós, todos vocês também tenham tirado bastante proveito de toda essa preparação e que, em pelo menos uma dessas sessões, os irmãos consigam dar excelentes comentários. Aproveitem aqueles que não foram inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e, se ainda possível, tornem-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções são duas maneiras dos irmãos mostrarem gratidão por tudo o que fazemos aqui neste canal. Fiquem à vontade. Uma excelente semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais nos próximos vídeos.